Olá, eu sou Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que é uma sociedade científica que luta há mais de 70 anos pela ciência, pela educação, pelo meio ambiente, pelo desenvolvimento do país e pela democracia. Ela reúne milhares de sócios espalhados por todo o Brasil e 150 sociedades científicas de todas as áreas do conhecimento. Você também pode participar dela. Venha para a SBPC, associe-se a nós. E é muito importante nesse momento difícil de grave crise sanitária, econômica e social, que todas as entidades e organizações, todos os cidadãos e cidadãs brasileiras estejamos juntos em defesa da democracia, da vida e da redução das desigualdades. E a ciência e a educação são essenciais para isso. Por isso estamos juntos a muitas outras entidades nessa campanha do Brasil pela democracia e pela vida. A virada democrática que acontece neste final de semana nas redes sociais é parte desse movimento. Ele é constituído por mais de 100 entidades nacionais, centrais sindicais, movimentos sociais e organizações não governamentais. A ação é uma resposta à situação enfrentada pelo Brasil, que exige a união de todos em defesa da democracia e dos direitos consagrados na Constituição Federal. As entidades se unem também em defesa da vida, ameaçada pela falta de ações federais competentes no combate à pandemia. A SBPC integra a virada pela democracia, com este painel online que começa a seguir as ciências e a democracia. Muitos representantes de sociedades científicas afiliadas à SBPC falarão sobre o significado da democracia para suas áreas de conhecimento, que vão das ciências humanas e sociais, da matemática, das ciências naturais e das engenharias. Falarão também como a democracia está inserida em suas práticas profissionais. São muitos olhares que mostram como democracia e ciência se conjugam plenamente, e uma é essencial à outra. Participe dessa nossa virada democrática. Muito obrigado. Eu sou Fernanda Sobral, vice-presidente da SBPC. O presidente da SBPC acabou de falar da luta histórica da SBPC nos seus 71 anos pela ciência, pela educação, pelo meio ambiente, pelos direitos sociais, saúde, questões que, por sua vez, estão sempre inseridas na construção, consolidação e fortalecimento da democracia. Daí a importância, nesse momento, de nos reunirmos como cidadãs e cidadãos e também como entidades civis para defender a democracia, como é o caso da campanha Brasil pela Democracia. Para termos uma democracia, não é suficiente ter governantes representativos do eleitorado, mas é preciso também procurar a redução das desigualdades sociais nas suas diferentes dimensões socioeconômicas, de gênero, de raça e no acesso à educação e à saúde. E as diferentes ciências podem contribuir para esse objetivo. Por essa razão, a SBPC e suas sociedades científicas afiliadas escolheram participar dessa virada cultural, ouvindo vozes de diferentes ciências sobre o significado da democracia e a importância para a sua prática científica. A seguir, então, ouviremos cientistas das áreas da vida, das áreas de humanidades e de exatas falando sobre a democracia. Não esqueçam, a luta pela democracia também se faz com a ciência. Olá a todos e a todas, meu nome é Douglas Falcão e eu falo aqui na condição de presidente da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Bem, falar sobre democracia e museus de ciência é, na verdade, falar sobre democracia e divulgação científica. E nesse sentido vale a pena lembrar que os nossos centros e museus de ciência, de fato, eles passaram a ter um crescimento mais substancial no país justamente a partir do processo de redemocratização. Ou seja, no Brasil, a história dos centros e museus de ciência está profundamente ligada à democracia, à conquista da democracia. Então, imaginar, por exemplo, que em nossas instituições se possa realizar uma divulgação científica
tutelada por algum tipo de ideologia, como, por exemplo, controle do conteúdo das exposições, controle das práticas educativas, controle das ações de divulgação científica em geral, é inimaginável. A gente só consegue fazer uma divulgação científica comprometida com o empoderamento da população, comprometida com o aperfeiçoamento da nossa cidadania como um todo, a partir de liberdade para poder criar e exercer as nossas práticas de divulgação científica. E no Brasil, nos últimos 10, 15 anos, a divulgação científica alcançou um resultado muito positivo, né? Tanto com relação ao alcance das atividades na população, quanto ao envolvimento de pesquisadores, e particularmente os jovens pesquisadores. A gente vê hoje jovens, né, já desde a sua formação de graduação, comprometidos com divulgação de ciência, jovens recém-mestres, jovens doutores, realizando práticas de divulgação científica de extrema qualidade. E isso só é possível a partir da liberdade democrática. Então, a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência é uma defensora árdua, uma lutadora incansável da democracia. Democracia é sinônimo de qualidade de vida, e isso a gente não pode perder de forma nenhuma. Meu nome é Rochelle Loguerce, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidenta da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências. Estou hoje junto à SBPC para falar da importância da democracia nos nossos campos de saber. A educação em ciências é em si uma prática democrática. Democratização do conhecimento é uma das nossas principais metas. Falar de conhecimento só é possível num espaço democrático, pois a pluralidade das vozes é que garante a produção de novos e atuais conhecimentos. Nesse sentido, educar em ciências é valorizar o entendimento dos conhecimentos científicos, mas também dos saberes sociais esses que compõem toda a nossa relação com a ciência, com a tecnologia e com os processos atuais de entendimento político e social. Nesse sentido, educar em ciências não pode prescindir da democracia. A ciência e a educação só são possíveis com a liberdade de expressão que o Estado democrático e de direito nos confere. Eu sou a professora Vanderlanda Silva Bolzani, trabalho há mais de 40 anos na química de produtos naturais, logo pesquisando espécies das nossas florestas, mas com foco na busca de substâncias naturais que possam ser úteis ou potencialmente úteis para fármacos. É uma área fascinante, porque você, ao dominar a química de produtos naturais, você consegue entender um pouco do laboratório fascinante que a natureza produz para a sua sobrevivência, para a sua regulação, para a sua defesa. Então, entender os nossos ecossistemas é também pesquisar a química de produtos naturais, porque é uma resposta, né, do que essas espécies dão a este ambiente, e aí, inspirada nessas respostas, nesse laboratório fascinante, nós somos capazes de encontrar modelos que sejam úteis para a nossa sobrevivência, como é o caso de fármacos. E neste momento de isolamento e de tristeza causada por uma pandemia, né, que muito pouco se conhece, os produtos naturais têm um valor imensurável e, logicamente, democracia está intimamente ligada à pesquisa em produtos naturais, porque eu estou pesquisando a natureza com liberdade e a natureza, pela sua infinita característica de liberdade, nos dá essa oportunidade de encontrar modelos moleculares inéditos. Eu sou José Antônio Aleixo da Silva, professor titular do Departamento de Ciência Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente respondo pela presidência da Academia Pernambucana de Ciências e sou membro do Conselho da SBPC, o que é uma grande honra.
O termo democracia vem do grego demo, que significa povo, e de kratos, que significa poder. Portanto, democracia significa poder do povo, que hoje é traduzido como governo do povo. Sua origem é um pouco contraditória. Existem relatos que Solon, em 590 a.C., criou uma assembleia popular para decidir o rumo de sua cidade. Mas, na realidade, os atenienses, liderados por Clístenes, realizaram a primeira experiência democrática entre 508 a 507 a.C., razão pela qual Clístenes é tido como o pai da democracia. Mas já em 387 a.C., Platão, em sua famosa Academia de Atenas, quando publicou o seu livro A República, fazia severas críticas ao sistema democrático, pois ele afirmava que democracia é um sistema que vive em eterna crise, esperando por um tirano salvador da pátria. Durante os tempos, o termo democracia foi mudando, passou pela Revolução Francesa e hoje chegamos onde estamos. Temos um país dito democrático. A Academia Pernambucana de Ciências é composta por mais de 100 cientistas pernambucanos das várias áreas do conhecimento e considera que democracia, educação, ciência e tecnologia são termos inseparáveis. E este movimento, liderado por algumas entidades, entre as quais a SBPC, é uma prova que a democracia está sendo ameaçada em nosso país, porque se não tivesse, não existiria movimento em sua defesa. A ciência não tem dono. A ciência é universal e existe principalmente para cuidar do bem-estar da população. Atacar a ciência é atacar a democracia, é atacar o povo. A nossa academia é mais uma entidade que se junta a este importante movimento, Brasil pela Democracia e pela Vida, afirmando que a ciência não pode ser a única solução para o Brasil, mas o Brasil jamais terá solução sem uma ciência produzida em um ambiente democrático. Eu sou Flávia Biroli, professora de Ciência Política da Universidade de Brasília e presido atualmente a Associação Brasileira de Ciência Política. A relação da ciência política com a democracia é muito específica, porque a democracia é o objeto por excelência da ciência política, da produção científica na nossa área. Em sua história como disciplina, a ciência política tem se voltado para os regimes políticos, para as dinâmicas políticas nesses regimes e tem produzido também referências para se definir o sentido de um regime democrático, critérios para se analisar o grau de democracia de um regime. Isso tem sido feito em diferentes frentes. Eu ressaltaria a importância da análise dos procedimentos, do funcionamento das instituições democráticas e as contribuições para qualificar essas instituições. E também a importância de uma análise numa perspectiva referenciada pela justiça social, com uma forte preocupação com a relação entre o regime democrático e os níveis de desigualdade e também o respeito à diferença e aos direitos humanos. Os direitos humanos têm sido importantes para se pensar o funcionamento dos regimes democráticos em nível nacional e um sistema internacional que tem definido também critérios para se avaliar os procedimentos, o grau de democracia, o respeito às pessoas. Então, junto à igualdade na participação, vem a pluralidade, o respeito à diferença, ao dissenso, à discordância, o direito à oposição. E também quais são as possibilidades em um regime democrático para que não apenas a participação seja igualitária, mas que existam políticas voltadas para a construção de sociedades mais justas. Nos preocupa hoje um conjunto de processos no Brasil e em diferentes partes do mundo que vem enfraquecendo a democracia nesses sentidos que eu mencionava, dos seus procedimentos, à pluralidade, ao respeito aos indivíduos, aos direitos humanos e também aos níveis de igualdade que permitem que as pessoas sejam de fato cidadãs. Então, hoje, como área científica, nós produzimos informações, produzimos dados e somos referenciados por uma preocupação
a preocupação com a democracia, com a manutenção da democracia no nosso país e em diferentes partes do mundo. Olá, meu nome é Wilson Savino, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, membro associado a diversas sociedades científicas, entre as quais SBPC e a Sociedade Brasileira de Biologia Celular, e falar sobre a importância da ciência na sociedade e, portanto, no processo democrático nesses tempos de pandemia Covid-19 é relativamente simples, porque todos nós sabemos que será através da ciência que teremos medicamentos que possam tratar os pacientes e que teremos uma vacina que poderá ser distribuída para todo o conjunto da população. Então, é o desenvolvimento científico e tecnológico que nos provê essas condições de desenvolvimento da nossa própria sociedade. Isso se faz através de financiamento. É fundamental que nós tenhamos um financiamento ampliado e continuado e, ao mesmo tempo, que nós possamos formar novas gerações de jovens cientistas, e isso se faz através da educação pública de qualidade e gratuita, desde o ensino fundamental até o pós-doutoramento. Então, com isso, nós teremos um pensamento crítico formado, e esse pensamento crítico necessariamente será mais criativo e poderemos ter ideias novas, não raro disruptivas, no processo de desenvolvimento científico, que, por outro lado, deve se fazer com integridade e sob parâmetros de ética. Então, é fundamental que a nossa sociedade possa usufruir da ciência produzida nesse país, que nos dê soberania e, portanto, participe do próprio processo democrático. Obrigado. Ana Maria César Pompeu, professora de grego clássico, Núcleo de Cultura Clássica, Departamento de Letras Estrangeiras do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará. Sou presidente atual da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a SBEC. A SBEC foi fundada no processo de redemocratização do país em 1985, no contexto da reunião anual da SBPC, que aconteceu na UFMG com o lema Começar de Novo. Isso mostra a relação da nossa sociedade com a democracia, que depois dos longos anos de ditadura, voltava ao nosso país. Mais que redemocratização, era uma nova invenção da democracia, efetivada na Constituição de 1988, de cuja formulação a comunidade científica participou intensamente. Platão já dizia que, enquanto o maior bem da democracia é a honra, centrada nas famílias nobres, e o maior bem da oligarquia é o dinheiro, no caso da democracia, o maior bem é a liberdade. Como afirmou certa vez o professor Aloysio Pimenta, condição primeira para o conhecimento é a liberdade, do que só se pode usufruir na democracia. Esse texto é do professor Jacinto Lins Brandão, nosso fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Olá, eu me chamo Alan Alves Brito, sou professor no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde trabalho com astrofísica, educação e divulgação de física e astronomia. No âmbito da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, faço parte da Sociedade Astronômica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Física. Pensar democracia e ciências na perspectiva da física e astronomia é, sobretudo, refletir o que significa ciência básica, tecnologia e de que maneira ciência básica e tecnologia dialogam com a sociedade. Não podemos refletir democracia e ciências sem pensarmos em que país, em que contexto de país a gente vive. Um país completamente desigual, onde 54% da população negra está alirrada de direitos fundamentais, de acesso à cultura científica, de acesso à educação pública gratuita de qualidade, de acesso aos bens materiais e simbólicos que a ciência e a tecnologia historicamente têm provido às sociedades. Também pensar no contexto da física o impacto que as diferentes tecnologias podem oferecer nessas sociedades. Também pensar a questão da educação, no sentido de refletirmos de que maneira
a formação inicial e continuada de professores de educação básica como uma das mais importantes políticas públicas do país pode impactar do ponto de vista da democracia. Também não podemos deixar de refletir de que maneira a cultura científica, a divulgação e a comunicação de ciências impacta na democracia. Sobretudo nesse momento onde teorias conspiratórias e os diferentes conflitos éticos, morais, em relação às evidências científicas e as tomadas políticas de decisões precisam ser baseadas nos construtos da ciência que tem a sua base, o seu alicerce na razão. Então, física e astronomia são de fato fundamentais para a gente pensar e fortalecer a democracia no Brasil. Eu sou Lucília Fletter-Winter, sou presidente da Sociedade Brasileira de Protozoologia, a nossa SBPZ. Protozoários são organismos constituídos por uma única célula e existe uma enorme variedade desses organismos, o que os torna muito atraentes para estudos. Além disso, alguns deles são parasitas, isto é, só conseguem se multiplicar dentro do interior de outro organismo, os seus hospedeiros. Quando o homem ou mesmo outros animais são parasitados por esses protozoários, eles podem causar doenças ao hospedeiro. Como, por exemplo, nós temos as diarreias causadas por amebas e giardias, nós temos a toxoplasmose causada por toxoplasma, malária causada pelo plasmódio, a doença de Chagas causada pelo Trypanosoma cruzi e diversas leishmanioses causadas por leishmanias. Para complicar, não há tratamento eficaz para essas doenças, que atingem, em sua maioria, populações carentes, e então não é por acaso que essas doenças são chamadas doenças negligenciadas. Só numa democracia é que se pode buscar a igualdade de tratamento e prevenção para essas doenças em todas as camadas da população. Estudos sobre esses protozoários e as doenças que eles causam determinam a atuação dos pesquisadores associados à SBPZ. É fundamental que para a realização desses estudos haja a liberdade de pensamento e de pesquisa, guiada principalmente pela qualidade e pela necessidade de ampliar o conhecimento sobre cada organismo e a doença que causa. Só a democracia permite esse avanço. Olá, meu nome é Ângelo Brandelli Costa e eu sou professor do programa de pós-graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Sou associado à Sociedade Brasileira de Psicologia. Democracia é qualquer sociedade em que todos os cidadãos têm direitos iguais e na qual as liberdades básicas, como a liberdade de expressão e a dignidade, a liberdade de ser quem se é, são garantidas. É uma sociedade aberta, ou seja, uma sociedade que busca a eliminação do sofrimento arbitrário, da exploração, da tirania, do preconceito, da discriminação. No entanto, nem sempre as noções de justiça e de democracia que se tem no senso comum foram o suficientes para garantir o que de fato é justo e democrático. Observamos isso na convivência passiva que muitas sociedades tiveram com a escravidão, sistemas de casta e outras desigualdades que hoje são evidentemente injustas. Foi a necessidade da defesa contra o fascismo na segunda metade do século XX que fez com que a psicologia se comprometesse com o estudo e a defesa da democracia nessas bases. A psicologia, por exemplo, intervém para criar sistemas sociais inclinados ao altruísmo, auxilia no fomento da ação coletiva de grupos sociais estigmatizados que lutam por mais direitos. A psicologia também identifica e combate obstáculos para se chegar a uma sociedade propriamente democrática. Por exemplo, a adesão a crenças para justificar o autoritarismo ou crenças de que a igualdade não deve ser alcançada. Ou ainda, combate o preconceito e a discriminação, que tira das pessoas a possibilidade de participarem do debate público e, portanto, tira a própria possibilidade de exercer a liberdade de expressão e até de uma vida digna. Ao longo do tempo, a pesquisa em psicologia se manifestou em diversos sistemas legais, como a ideia de preconceito e seu combate, por exemplo, ajudando a formar uma concepção de democracia, nesse caso, ancorada na ciência. A democracia é um projeto em construção, que nos desafia a seguir pesquisando e agindo em prol dos fatores que fazem com que este projeto se concretize. E é nessa direção que a psicologia brasileira tem direcionado o seu trabalho. Meu nome é Raquel Guzzo, eu sou presidente da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, estamos aqui respondendo a uma chamada da SBPC para uma tomada de posição de cada uma das associações sobre a democracia e o Brasil. A psicologia é uma ciência, um campo de conhecimento que pertence às ciências humanas e sociais. E, portanto, tem como objetivo, ou na sua prática, ou na produção do seu conhecimento, o entendimento, o acolhimento, a prevenção, a proteção, o cuidado com os seres humanos na sua dimensão subjetiva, forjada pelas relações sociais e pelas condições objetivas de sua vida cotidiana. Por isso, a psicologia defende enfaticamente a democracia e também sustentada pela defesa dos direitos humanos, da pluralidade, da diversidade, do conhecimento e das práticas nos diversos campos do seu saber. A psicologia como ciência e profissão se funda no processo democrático, nas tomadas de decisão, no debate das diretrizes e políticas públicas e se volta inteiramente à defesa da democracia, sobretudo neste momento atual em que vivemos. Sou Jacó Carlos Lima, sou professor de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia. A democracia, na percepção da sociologia, é o direito de todos os indivíduos participarem ativamente da sociedade em que vivem, não apenas escolhendo seus representantes, mas tendo acesso aos bens e de serviços produzidos na sociedade e decidindo as questões fundamentais a serem enfrentadas pelo governo visando o bem-estar da população. A Constituição, de forma geral, estabelece como isso pode ser feito. Entretanto, para falarmos de direitos, temos que falar de igualdade social. Cada cidadão, um voto, significa que todos são iguais e têm os mesmos direitos. Essa igualdade não pode ser apenas formal. É necessário que haja igualdade social e econômica para que a igualdade política se viabilize. Caso contrário, a democracia termina funcionando para atender os interesses de classes e grupos sociais que detêm maior poder econômico e controlam o aparelho estatal. Para entender o que é democracia, temos que entender como se configuram as relações sociais dentro de uma sociedade e como grupos e classes sociais agem para que seus interesses sejam considerados como gerais. Assim, falar em democracia implica em falar de poder e formas de dominação materiais e simbólicas. No Brasil, temos uma democracia ainda frágil. Nossa histórica desigualdade social exclui a maioria da população da riqueza social produzida no país. As instituições republicanas, que em tese seriam as guardiãs de nossa democracia, padecem de vícios patrimonialistas e corporativistas que terminam por favorecer grupos econômicos em detrimento das necessidades da população. A tentação autoritária dos governantes de plantão está sempre rondando o frágil edifício da nossa democracia. A BENJ tem como objetivo principal o contínuo aprimoramento, integração e adequação à realidade nacional e internacional dos nossos cursos de engenharia, sempre propugnando por formar mais e melhores engenheiros para atender às necessidades atuais e futuras da nossa sociedade. A base principal para que tal ocorra é a partir da sociedade organizada, dentro de um sistema democrático, sustentável e inclusivo. A engenharia está na base de qualquer projeto de nação que considere esses valores. Em termos mundiais, estamos inseridos num contexto de indústria 4.0, baseada na revolução digital, já fazendo a ponte para a sociedade 5.0, que pretende que todos esses benefícios sejam carreados para beneficiar de fato o ser humano em todos os seus aspectos: educação, saúde, segurança, diversidade, meio ambiente, entre outros. O Brasil ainda tem a sua economia baseada em commodities, com pouco valor agregado, e está necessitando se aprimorar muito para usufruir dos benefícios da indústria 4.0 e da sociedade 5.0. Democracia se consolida a partir de investimentos em educação, em sustentabilidade, em um sistema político que não seja eivado de corrupção, com respeito às pessoas e às instituições democráticas, que, aliado a um desenvolvimento tecnológico, cuja base é a engenharia, são fundamentais para a emancipação econômica e social, para que todos possam usufruir dos reais benefícios de um sistema democrático de fato. Democracia e engenharia são indissociáveis, como pilares fundamentais que são para a emancipação e consolidação
de qualquer nação. Meu nome é Rogério Rosenfeld, eu sou professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, sou físico e minha especialidade é Física de Partículas Elementares e Cosmologia. No momento, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Física. O desenvolvimento da ciência é fundamentalmente baseado na troca de ideias e informações entre pares em um ambiente de plena liberdade e transparência. Esse ambiente existe em sistemas democráticos, onde a carreira do cientista é baseada em critérios meritocráticos. É difícil imaginar o desenvolvimento científico pleno em regimes autoritários, onde a ciência muitas vezes se mistura com a ideologia. A história está repleta de exemplos, desde o atraso nos estudos de genética na antiga União Soviética até o êxodo de cientistas brasileiros durante o regime militar. A ausência de um ambiente democrático, com o isolacionismo que dele decorre, causa danos por vezes irreparáveis ao avanço da ciência. Meu nome é Felipe Pena, eu sou jornalista e professor da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e também participo da diretoria da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. O significado da democracia na nossa área está diretamente ligado à informação de qualidade, à informação precisa, à informação a serviço da sociedade. E ela se traduz nos estudos sobre o seu contrário, que é a desinformação. Porque é a desinformação que leva ao antiluminismo, é a desinformação que leva à negação da ciência e é a desinformação que fundamentalmente leva ao autoritarismo. A contextualização da informação, da comunicação social e a democratização de suas práticas me parece que são uma vacina poderosa contra a pior das nossas pandemias, a pandemia do autoritarismo. Meu nome é Juliano Domingues, eu sou professor da Universidade Católica de Pernambuco e pesquisador da área da comunicação, membro da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A pesquisa científica na área da comunicação é, em última instância, uma pesquisa científica sobre democracia e qualidade das instituições democráticas. Isso porque não dá para a gente pensar em aprimoramento da democracia sem levar em conta variáveis relacionadas diretamente à área da comunicação, como, por exemplo, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, acesso à informação, direito à comunicação. Não por acaso, há evidências robustas que apontam uma associação entre sistema de mídia e qualidade da democracia. Na prática, isso significa que quanto mais democrático um país, mais plural e diversificado tende a ser o seu sistema de mídia. Isso significa que esse sistema de mídia em um país democrático, ele costuma ser independente do poder público, principalmente, e assim mais apto a exercer, por exemplo, um jornalismo mais combativo e em defesa do interesse público. E também se observa um sistema de mídia mais representativo da diversidade da sociedade, ou seja, com mais vozes para, principalmente, os grupos minoritários. Nesse sentido, não há como pensar democracia sem levar em conta a pesquisa científica em comunicação. Meu nome é Paulo Piccioni, eu sou um professor no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e atualmente presidente da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática. É com enorme satisfação que respondo ao convite da SBPC a gravar um pequeno vídeo para o painel Ciências e Democracia. A reflexão que, em nome da SBM, quero propor aqui é que o nascimento e o desenvolvimento da ciência e da democracia possuem um forte elemento em comum: o direito de qualquer ser humano em buscar a verdade. A história nos ensina que grandes descobertas científicas foram impulsionadas por movimentos democráticos. A democracia oferece um terreno fértil para a ciência. Reciprocamente, avanços científicos ajudam a estabelecer princípios democráticos e de igualdade. Por exemplo, desmistificando preconceitos que geram
racismo, desigualdade de gênero e homofobia, entre outras doenças que persistem na nossa sociedade. A sociedade funciona melhor quando baseada em princípios de livre pensamento. A matemática possui inúmeras formas para tornar nossas instituições políticas e sociais mais democráticas, contribuindo a estabelecer e consolidar princípios democráticos. Vou dar aqui algum exemplo de fácil entendimento pela comunidade. Modelos matemáticos ajudam a estabelecer métodos de votação mais democráticos, a detectar manipulações e fraudes, a avaliar a equidade em processos de decisão, a estudar dinâmicas de fenômenos sociais como a pobreza ou doenças. A estatística pode ser utilizada em leis contra a discriminação e para o censo. Mas, sobretudo, a formação matemática estimula o pensamento crítico e criativo das pessoas, que é a base de qualquer progresso social e democrático da nossa sociedade. Sou Josileia Danisa Caingangue, indígena, antropóloga, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina e membro da Comissão de Assuntos Indígenas da Associação Brasileira de Antropologia. Para refletir sobre a democracia e como ela se traduz na minha área de conhecimento, nós precisamos refletir sobre o que a democracia traz para os povos indígenas, que é essa possibilidade de estar hoje dentro das universidades públicas, dentro das universidades num sentido mais amplo, e as possibilidades também de consulta prévia, livre e informada sobre a participação dos povos indígenas nas pesquisas realizadas com eles e para eles. A democracia, ela ajuda na produção do conhecimento. Essa produção do conhecimento com os povos indígenas, ela precisa ser de forma participativa. Então é quando as pessoas têm possibilidade de exprimir as suas vozes, falar sobre os seus anseios, sobre as suas necessidades e também apontar caminhos. Essa construção de novas epistemologias é dar a possibilidade à ciência de conhecer novos saberes, de valorizar a ciência plural e diversa que nós temos no nosso país. No Brasil, nós temos 305 povos indígenas e hoje muitos deles estão nas universidades construindo seus saberes, valorizando as suas práticas de fazer ciência. Eu sou Raimundo Macedo, presidente da Sociedade Brasileira de Computação, uma sociedade científica criada há 42 anos. A Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, congrega docentes, pesquisadores, estudantes, profissionais e instituições, contando com dezenas de simpósios temáticos nacionais anuais, cobrindo todas as áreas da computação. Conta também com um portal de acesso gratuito livre para periódicos científicos, revistas de conteúdo geral da computação, anais de conferências, e se organiza em todo o território nacional através de 25 secretarias regionais e centenas de representações institucionais. A computação e suas tecnologias interferem de forma decisiva no nosso cotidiano, seja nas relações sociais, nos processos educacionais, processos produtivos, no mundo do trabalho, na saúde, nas artes, no entretenimento. A democracia é fundamental para garantir o acesso a essas tecnologias para todos, cidadãos e cidadãs. Garantir que os conteúdos expressos nos meios digitais respeitem e expressem as diversas culturas e saberes de nosso país. Garantir que o Brasil tenha papel relevante na produção de tecnologias e conteúdos, ajudando com o desenvolvimento econômico e o equilíbrio na balança comercial do setor, onde o Brasil ainda se encontra numa posição bastante desfavorável. Garantir também que a utilização e produção das tecnologias de informação e comunicação respeitem os princípios da sustentabilidade ambiental e da dignidade humana. A SBC se coloca à disposição para colaborar no desenvolvimento da computação para todos os brasileiros e brasileiras. Obrigado.
Eu sou Adriano Correia, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a ANPOF, e professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Federal de Goiás. A filosofia e a democracia são rimas gêmeas e surgiram entrelaçadas na Grécia Antiga. E isso não se deu por acaso. A filosofia, a liberdade de pensamento sem a qual ela não pode existir, encontrou um terreno fértil para seu desenvolvimento nas oportunidades de discussão, debate, crítica e reflexão que o espaço público democrático proporcionou. Mas a democracia também se beneficiou com a convivência, com um pensamento rigoroso, que exige que as crenças e opiniões sejam justificadas por meio da argumentação e não impostas pela violência. Não é à toa que regimes autoritários não costumam ter apreço pela filosofia. O amor da filosofia pelo conhecimento, pelo debate de ideias, pela pluralidade e pela autonomia tem muita dificuldade de sobreviver em regimes arbitrários. Mas é justamente nesses contextos em que a filosofia se torna mais relevante para a democracia. Precisamos refletir, criticar, exigir fundamentação, combater a mentira e a manipulação, e para isso precisamos de uma concepção de conhecimento que contribua para a nossa necessidade de compreender e não uma que desdenhe de todo conhecimento que não seja apenas útil. A defesa da liberdade, da autonomia e da independência de pensamento são fundamentais à democracia e, com certeza, também à filosofia. A partir dos achados da ciência linguística, nós temos condições de garantir o direito à fala, o direito à voz, ao exercício pleno da cidadania, que é uma condição essencial para a democracia. As nossas ações mais específicas de pesquisa nos permitem trazer contribuições para as práticas de leitura, formar leitores proficientes e competentes para que leiam e exerçam sua cidadania ao ter acesso às informações e, a partir disso, possam contribuir para uma sociedade democrática. Ao mesmo tempo, nós precisamos garantir o direito à voz, o direito à fala, o direito às línguas. A descrição linguística das variedades que constituem o falar brasileiro, que não é uniforme. Temos outras línguas, as línguas indígenas que a cada dia que passa são cada vez mais restritas em termos de números de falantes. Então, a descrição linguística contribui para uma sociedade democrática na medida que dá base a esses grupos cujas línguas não são majoritárias ou hegemônicas possam exercer sua cidadania tendo acesso a direitos, tendo acesso à saúde, tendo acesso à educação, tendo acesso a toda a comunicação oficial que é em língua portuguesa. A linguística é um campo muito vasto e basilar e a Associação Brasileira de Linguística tem reunido os pesquisadores da área aqui no Brasil e engajado esses pesquisadores em ações diretamente voltadas ao exercício da democracia. Então, a Associação Brasileira de Linguística tem assumido cada vez mais o papel de congregar os esforços da ciência linguística em prol do exercício da democracia. Olá, eu sou Miriam Grossi, presidente da ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Ciências Sociais. Nós nos juntamos à campanha da SBPC porque entendemos que a democracia é fundamental para a produção de conhecimento científico, em particular nesse momento de grandes transformações mundiais dadas pela pandemia do coronavírus e pela profunda crise política pela qual passa o Brasil. Para nós, cientistas sociais, democracia é tanto um objeto de pesquisa quanto um compromisso ético com a produção de conhecimento. Nossas pesquisas têm como foco o estudo da sociedade brasileira em suas diferentes dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais. Com elas, buscamos compreender como o Brasil se constitui enquanto nação e as estruturas sociais que fazem do Brasil uma sociedade marcada por desigualdades, violências e exclusões. Como cientistas sociais, escutamos as vozes dos excluídos e registramos as lutas dos movimentos sociais e, a partir da produção de dados, análises e indicadores, contribuímos diretamente na formulação de políticas públicas que visam a melhoria da vida da população brasileira. Enquanto associação científica que congrega programas de pós-graduação de todas as regiões do país,
nas áreas de antropologia, sociologia, ciência política e interdisciplinares em ciências sociais, temos também o compromisso com a democratização da universidade, que se dá com a participação equitativa de mulheres no campo das políticas de ciência e tecnologia e pela inclusão de estudantes indígenas, negros e negras, pessoas LGBT com deficiência em nossos cursos, mas também nas nossas reuniões científicas anuais. Lutar pela democracia é, portanto, fundamental para o futuro da educação e da ciência no Brasil. Sou Maria Alice dos Santos Alves, professora e pesquisadora do Departamento de Ecologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Sociedade Brasileira de Ornitologia. Um dos princípios da democracia é a igualdade de direitos políticos e a oportunidade da participação de todos da sociedade sobre decisões de interesse comum. De forma similar, todos os seres vivos têm direito à vida e à preservação das suas funções na natureza. Aves, por exemplo, assim como outras espécies animais, são importantes prestadoras de serviços ecossistêmicos, tais como polinização, dispersão de sementes, controle de pragas e, consequentemente, são necessárias para a regeneração e manutenção da vegetação. Portanto, são importantes para o funcionamento pleno do ecossistema como um todo, inclusive trazendo benefícios para os seres humanos. Assim, a democracia pode ser traduzida como a participação de todos para o bem comum e o direito à vida dos seres vivos em seus ambientes naturais. Na sociedade humana, a ciência e a educação são vitais para promover e fortalecer a nossa democracia. A Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, a SBMAC, apoia esta relevante iniciativa da SBPC em defesa da democracia no Brasil. A SBMAC está, desde a sua criação em 1978, comprometida com o desenvolvimento da matemática aplicada e computacional, com a educação e com a ciência em geral no país. Nossos sócios e sócias, professores e estudantes, têm aplicado a matemática em busca de soluções importantes para problemas da nossa sociedade, do meio ambiente à economia, da medicina à energia, da biologia à indústria. Para que nossos pesquisadores e estudantes de matemática aplicada continuem encontrando soluções para os problemas complexos do Brasil, é fundamental continuarmos sendo um país democrático e, mais ainda, aprimorarmos a nossa democracia, garantindo a todos os direitos estabelecidos na Constituição. De fato, não é possível desenvolver a pesquisa científica de ótima qualidade sem liberdade de pensamento, de crítica e de expressão. Não há ciência sem liberdade. Não há liberdade sem democracia. Nós, da SBMAC, defendemos sim a democracia, a liberdade de cátedra, a autonomia universitária, para que cientistas brasileiros possam continuar desenvolvendo soluções como as que já estamos fazendo no combate à pandemia da Covid-19 e outras doenças, na preservação da natureza, na melhoria de processos e procedimentos em sociedade. É nosso esforço e nosso compromisso na defesa da democracia para que todos e todas tenham direito à saúde, à educação, ao emprego, a uma renda digna. Para continuarmos progredindo e avançando, precisamos de mais ciência, de mais democracia e de mais liberdade acadêmica. Sou Ivan da Costa Marques, professor da UFRJ e membro do Conselho da Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias, ESOCIT-BR. É inadmissível que o governo brasileiro flerte com a ideia de implantação de um regime autoritário no Brasil. Todo conhecimento é situado. Somente uma adesão firme e um compromisso inegociável com os valores democráticos permite que nós
professores e pesquisadores da área de ciência, tecnologia e sociedade, possamos levar adiante nossa tarefa. Até agora recebemos de nossas metrópoles os conhecimentos científicos e tecnológicos dotados de atributos de universalidade, neutralidade e objetividade de uma forma quase absoluta. E nossa tarefa consiste justamente em situar esses atributos na diversidade brasileira. Um primeiro passo nessa direção é enxergarmos as ciências humanas e sociais nos conhecimentos das ciências naturais e enxergarmos as ciências naturais nos conhecimentos das ciências humanas e sociais, superando o divisor entre ciências humanas de um lado e ciências naturais de outro, como se tratassem de mundos separados, o mundo das coisas em si e o mundo dos homens entre si. A democracia é imprescindível para conceder dignidade ao trabalho científico. Uma vez que nós não mais podemos considerar os conhecimentos científicos como neutros, universais e objetivos, para conceder dignidade ao trabalho científico, para que ele seja digno, é preciso que ele seja engajado no processo de busca de justiça. Olá, meu nome é Anísia Martins do Rosário, eu sou vice-presidente da Compós, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Em momentos como esse, vivenciados no nosso país, em que tomamos conhecimento de manifestações de ódio à democracia, é preciso nos posicionarmos e reforçarmos aspectos desse sistema. Eu entendo que a democracia tem uma ligação fundante com a comunicação, sobretudo para a existência e consolidação da área, mas também seja como ação comum, como construção de conhecimento, como partilha de saberes e informações. A comunicação tem o papel de alimentar a democracia a partir de um conhecimento construído coletivamente, amplamente debatido e também com rigor científico. Nesse sentido, as decisões, as ações, os saberes construídos na área devem se dedicar a absorver as diferenças, a refletir a diversidade de pontos de vista que existem na área e a buscar que o coletivo seja privilegiado. Tanto pesquisadores como profissionais da área dependem da liberdade civil garantida para a produção dos seus trabalhos e podem colaborar com a legitimação, a reprodução e a legitimação de ideias democráticas. Então, se poderia dizer que a democracia está no DNA da comunicação e ela pode se manifestar de diversas formas. Os profissionais da área de comunicação, sejam eles jornalistas, publicitários, relações públicas, assessores, consultores, entre tantos outros, são importantíssimos para a realização das práticas democráticas. Sabemos também que profissionais da comunicação sofrem e sofreram repressão em sociedades não democráticas e até mesmo em sociedades que se dizem democráticas. A essência da democracia, como modo de existência, como proposta de existência, precisa ser alimentada e plantada dia a dia, e hoje é um dia para isso. Meu nome é Giovana Lunardi Mendes, eu sou presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação e também do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Educação e democracia estão intrinsecamente ligadas. Miguel Arroyo costuma dizer que a educação não é uma pré-condição da democracia, mas é parte, fruto e expressão do seu processo de constituição. Nesse sentido, compreendendo a educação como prática social e política pública, os princípios democráticos são constitutivos de sua essência. E essa essência se manifesta na forma como entendemos a escola, o fazer educativo, a gestão e a pesquisa educacional.
As escolas são espaços de exercício de vida democrática e de formação cidadã. Quanto mais plural é a escola, mais ela se torna um espaço que nos obriga a conviver com a diferença e aprender diferentes formas de acordos sociais. Quanto mais plurais, mais formativas são essas experiências. Por isso, a democracia enquanto experiência educativa é o que torna possível a liberdade de cátedra, o respeito à ciência, o reconhecimento do trabalho intelectual livre. Nesse sentido, como associação, a Amped, nos seus mais de 40 anos de existência, sempre esteve presente nas lutas pela democracia no nosso país. Nas diretas já, nas conferências nacionais de educação, na Constituinte, na luta pela LDB e mais recentemente na defesa pelo Plano Nacional de Educação e agora na defesa pelo Fundeb. Sempre estivemos também presentes na luta contra os ataques antidemocráticos que temos sofrido. Entendemos que uma educação democrática se expressa pela defesa do pluralismo de ideias, tendo a ciência como referente, fortalecendo a liberdade de cátedra dos professores e pesquisadores e denunciando a perseguição e a ciência a intelectuais e a professores. Olá, sou Elisa Soares Rocha Barbosa, membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Geologia, e em nome dessa entidade me reporto a vocês para a virada da democracia da SBPC. Historicamente, a Sociedade Brasileira de Geologia esteve associada à luta pela democracia no nosso país, lado a lado com outras entidades na defesa do Estado de Direito, da soberania nacional e do uso dos bens minerais como um instrumento de desenvolvimento e justiça social. Desde a época da universidade, muitos dos nossos profissionais se destacaram na vanguarda do movimento estudantil, lutando pela ampliação do acesso à educação pública de qualidade para a maior parte da população. Essa postura engajada sempre foi uma característica dos profissionais das geociências, e nas últimas décadas foi estendida para a defesa enfática dos recursos naturais e do meio ambiente. Não poderia ser diferente agora, quando nossas instituições são atacadas por forças retrógradas. Defender e consolidar a democracia significa mais do que proteger a Constituição e os meios legais que lhes garantem independência plena. Significa também assegurar o futuro de uma nação livre e soberana, na qual os geocientistas devem ter um papel relevante e possam atuar com ética e isenção, sem favorecimento a grupos econômicos e respeitando os procedimentos mais corretos do exercício da sua função profissional. Obrigada. Eu sou José Gilberto de Souza, sou professor de Geografia da Unesp, campus de Rio Claro, São Paulo. E represento a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, a ANPEG. Para nós, a democracia significa que nós construímos e produzimos um espaço para que ele seja uma potencialidade de realização da vida igual, da vida comum. Para nós, o espaço urbano não pode ser corporativo. Ele deve representar exatamente o sentido de urbanidade, que é a vivência comum, que é a vivência fraterna, que é a convivência das diferenças e das possibilidades de realização do ser. Para nós, a constituição do espaço se realiza a partir do momento em que nós imprimimos nele poder de transformação. E aí nós construímos nisso a dimensão de território. O que é território para nós? Território é poder de fazer com que a terra seja dividida. Território para nós é poder fazer com que as florestas não sejam desmatadas. Território para nós é poder de fazer com que a produção seja dividida, em que a gente possa construir uma nova sociedade e uma nova forma de realização plena de todos os seres, em que um sujeito não pode ser definido por sua etnia, em que um sujeito não pode ser definido por sua orientação sexual. Ele pode ser reconhecido por suas diferenças, mas ele não pode ser definido por elas. Numa democracia, efetivamente, nós construímos uma visão em que a natureza não é mercadoria, em que água, terra, florestas, minerais são bens comuns, são bens de todos. A democracia não é um construto para a igualdade. A igualdade é que poderá realizar
plenamente a democracia. Somente assim nós poderemos compreender que produzir um espaço e consolidar um território é a forma efetiva de nós nos realizarmos enquanto seres, de forma digna, de forma plena. A democracia, para a geografia, chama-se território livre. Eu sou Aldo José Gorgata Zarbin, professor titular do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, e estou representando a Sociedade Brasileira de Química, a SBQ. A democracia é um dos maiores bens imateriais da humanidade. E uma das formas dela se manifestar é através de um conjunto de ações que se proponha a diminuir, ou idealmente eliminar, as desigualdades sociais e econômicas existentes entre as diferentes camadas da população. A química, na sua posição de centralidade entre as ciências naturais, contribui efetivamente nesse conjunto de ações, pois a química nos possibilita a criação de novos produtos e processos que visam facilitar, melhorar e prolongar a vida das pessoas, independente da sua classe social, credo, cor, sexo, idade, orientação sexual ou qualquer outro parâmetro que possa se tentar rotular de diferente aquilo que nasceu e morrerá igual, o ser humano. A democracia é o florescer da igualdade, do respeito, da soberania popular, da liberdade, conceitos que estão intrinsecamente presentes na necessidade da humanidade em buscar, através da ciência, respostas e soluções às suas necessidades. Conceitos que estão embutidos no ofício dos profissionais da química. Quando nos fornece novos medicamentos, novos materiais para vestimenta, moradia, lazer, novos insumos para aumentar a produtividade no campo, novas alternativas para tratamento de esgoto e para tornar a água potável, dentre tantos outros exemplos, a química está democratizando o bem-estar, melhorando a vida dos cidadãos e contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária, ou seja, uma sociedade que se espera verdadeiramente democrática. Todos juntos pela resistência e fortalecimento da democracia brasileira. A Sociedade Brasileira de Química, com muito orgulho, faz parte dessa corrente. Meu nome é Ivan Bertol. Sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou físico experimental e atuo na área de Física da Matéria Condensada. Atualmente faço parte da diretoria científica da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, a SBPMAT. A democracia em um país é essencial para que as decisões e ações dos governantes sejam focadas no bem coletivo e no desenvolvimento da sociedade como um todo, baseadas em critérios técnicos, com suporte de estudos científicos. Esse papel da ciência está muito claro atualmente no cenário da pandemia em que vivemos. Da mesma forma, no meio científico, ações democráticas garantem a equidade no acesso à academia e as pesquisas científicas são desenvolvidas para promover o desenvolvimento científico do país, bem como são essenciais para assegurar o bom uso de recursos públicos empregados nas pesquisas científicas. Vale destacar que a pesquisa científica brasileira é desenvolvida majoritariamente em instituições públicas de ensino e de pesquisa, onde os estudantes de pós-graduação e de graduação são os principais atores nesse processo. Portanto, a formação de recursos humanos qualificados e em todas as áreas do conhecimento promove a difusão e a democratização do conhecimento científico gerado. A pesquisa em materiais é bem interdisciplinar. Envolve áreas como física, química, matemática, biologia, ciências da saúde e agrárias e também as engenharias, sendo que diferentes áreas atuando juntas no mesmo tema otimizam o alcance dos resultados obtidos e a sua aplicabilidade, e assim, estando muito próxima da aplicação tecnológica e do setor produtivo,
trazendo o retorno que a sociedade espera. Por fim, é importante lembrar que, por maiores que sejam os problemas de um regime democrático, este é sempre melhor que um regime autoritário que, em geral, visa apenas interesses próprios. Eu sou Frederico Garcia Fernandes, sou presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Letras e Linguística, a ANPOL. A democracia é um regime político no qual, ao menos em tese, todas as vozes deveriam ser ouvidas. O político, portanto, é o sujeito que faz a mediação entre os seus representados e o poder. Essa mediação é feita por meio da linguagem. A política é um ser em linguagem. A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, a ANPOL, congrega mais de 130 programas que investigam a linguagem em seus diferentes âmbitos: línguas indígenas, sociolinguística, letramento, língua portuguesa, línguas estrangeiras, literatura, entre muitas outras possibilidades de aplicação da linguagem em nosso meio social. Essas pesquisas têm por finalidade principal a inclusão de pessoas com a utilização da linguagem em nosso mundo. Sendo assim, a interação entre pesquisadores de letras e linguística com as comunidades investigadas produz existência e significado da autonomia, individuação e coletividade, mudando consubstancialmente o modo de produção política daquele meio. A ANPOL acredita que as pesquisas desenvolvidas na área de letras e linguística humanizam politicamente o sujeito. Ao fazermos pesquisa de letras e linguística com comunidades, nós reconhecemos o papel de diferentes sujeitos num projeto político nacional. Portanto, pesquisas em humanidades, letras e linguísticas promovem, dessa maneira, um projeto democrático para o país. Orides Mezaroba, da Universidade Federal de Santa Catarina, atuo na área do direito e sou presidente do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, CONPED. O conhecimento científico e a pesquisa são instrumentos imprescindíveis para compreendermos, dentro de critérios racionais, claros, objetivos e metódicos, o passado, o presente e as infinitas variáveis e projeções para o futuro. O nosso compromisso deve estar com o fortalecimento da ciência e com o conhecimento crítico, plural, transparente, democrático e inclusivo. Opiniões pessoais sem fundamentos teóricos ou empíricos são apenas opiniões pessoais, às quais caberá ao tempo fazer o julgamento. O caminho percorrido pela ciência sempre foi árduo e desafiador. Porém, se hoje usufruímos algumas vantagens em termos de qualidade de vida em relação às gerações passadas, muito devemos às mentes brilhantes de nossos pesquisadores e cientistas. Neste momento, o CONPED reforça todos os seus compromissos na defesa e na manutenção do espaço plural, transparente, democrático e livre sobre todos os temas que envolvem os povos de uma forma geral. Da mesma forma, o CONPED reforça o seu compromisso com a preservação e o fortalecimento dos princípios básicos que sustentam o Estado democrático de direito e os poderes democraticamente instituídos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.